Olha, já tem data para acontecer o júri de um dos casos mais marcantes dos últimos anos aqui na região. Eu estou falando da morte do empresário Jorge Humberto Bini, o Beto Bini, em Almirante Tamandaré. As investigações apontaram que o Beto foi sedado e morto dentro de casa, a mando de quem? Lembram-se? Imagens foram surgindo, testemunhas foram aparecendo, a mando da própria namorada, dormindo com o inimigo literalmente. Sandra Mara Faria, até então namorada de Jorge Humberto Bini, vai à júri popular. Ela é apontada como a mandante do crime contra o empresário. Além dela, o ex-marido Antônio Carlos Faria, Éder Grumon e Iracema Stresser também serão julgados. Uma trama planejada, orquestrada e executada quase que perfeitamente. Mas a polícia investigou e logo descobriu o que tinha acontecido. Sandra, de vítima, passou a acusada. Foi justamente ela que procurou a polícia para falar sobre o suposto desaparecimento do empresário. Eles estavam juntos há menos de um ano e ela ainda tinha o desejo de voltar com o Antônio, o ex-marido. E os dois decidiram cometer o crime. Tudo aconteceu no dia 29 de agosto de 2019. Na noite em que o crime foi cometido, a Sandra e o Jorge Bini estavam em casa sozinhos. Ele decidiu fazer um churrasco para os dois jantarem. Logo depois, a Sandra teria administrado um sonífero em uma bebida do Jorge Bini. E foi aí que ele pegou no sono. Depois disso, ela ligou para o Antônio, o ex-marido, e deixou a porta da casa aberta, deixou o portão aberto e todos os alarmes desligados. E foi aí que o Antônio e o Éder vieram até aqui para cometer o crime. Dentro da casa, segundo a denúncia, Éder, que foi contratado pelo casal, teria usado uma barra de ferro para matar o empresário. Depois disso, o corpo dele foi levado pelos três até as margens da rodovia dos Minérios e queimado. Câmeras de segurança mostraram a caminhonete do empresário saindo e depois voltando para a residência. Os criminosos então queimaram o carro e a casa de Jorge Bini. Joguemos ele para cima da caminhonete primeiro, levamos até um lugar que a gente possa descartar a caminhonete e o carro. Eu falei, mas eu não sei dirigir, não posso nenhum dos dois veículos. Daí que a gente teve a intenção de levar ele até no Marmeleiro, para descartar o corpo lá e queimar lá. E o senhor foi junto? Levar o corpo? Foi. E aí, chegaram lá, vocês atiraram fogo com o quê? Com querosene. Querosene? Tá, e aí os senhores voltaram, né? E resolveram atirar fogo no carro e na casa para não deixar vestígio, porque eles estavam fogo. Essa é a ideia. Sandra, quando decidiu falar o que tinha acontecido, falou que ficou responsável por sedar o companheiro. O Beto era uma pessoa muito ciumenta esses últimos vezes ele já estava dormindo com arma debaixo do travesseiro, sabe? Tipo, me ameaçando. História do medicamento. O Antônio realmente comprou? Comprou. A senhora lembra o nome? Não. Gota ou comprimido? Gota. E a senhora ministrou e o Beto dormiu, foi isso? Sim. A senhora estava na casa quando o rapaz executou o Beto? Tá. Dentro da casa ou fora? Fora. Fora? Já Antônio disse que foi responsável por ir até a casa e levar Éder, a quem tinha prometido o pagamento de R$5.000. O senhor executou a prática do crime? Não. O senhor só levou ele? Só levou. O senhor entrou na casa? Não. Não? Só depois que o Beto estava morto? Isso. Éder disse que foi chamado para dar um susto no empresário e que não sabia que a intenção do casal era de matá-lo. Eles estavam querendo matar ele de qualquer jeito. Ele abriu, falou... Eles que você fala, Sandra também. Sandra também. E ela ministrou, deu esse sonífero pra ele? Acho que eles... Sem ele saber. Sem ele saber. Na bebida ou na água, não sei. Esse era o plano? Esse era o plano deles. Não, até essa parte do plano não sabia de sonífero. Já Iracema seria a pessoa que indicou o Éder para Sandra e Antônio. Mesmo assim, a denúncia coloca ela como participante do homicídio. Em fase judicial, os 4 permaneceram em silêncio, até por orientação das defesas técnicas, né? Esse caso era um caso que será decidido no tribunal do júri, e não tinha razão alguma eles anteciparem no seu interrogatório algo que iriam falar que somente diz respeito ao povo. A irmã de Jorge Bini, quando conversou com a nossa equipe, negou que o empresário fosse violento. Inclusive, relatou sobre as ex-esposas dele que negam a violência usada por Sandra para justificar o crime. Se 2 ex-esposas com quem ele foi casado, né, com as duas, uma 14 anos, a outra acho que 13 ou 14 anos também,
dizem que não aconteceu, é difícil imaginar que num relacionamento de 8 meses possa ter acontecido, né? A Justiça marcou o julgamento para os dias 3 e 4 de agosto, momento em que a família espera a condenação de todos eles. Nós estávamos falando, inclusive, sobre o aniversário do Beto, porque ele faria aniversário dia 19 de setembro. E ele estava super empolgado, ele queria fazer uma festa, e ele estava comentando a respeito disso. E ela estava presente, conversando normalmente, sabendo que ele não estaria vivo até o dia 19. Então, uma coisa que me choca muito é imaginar a frieza dessas pessoas. Exatamente isso que nós estávamos comentando aqui no estúdio. Pessoas de bem, você, eu, as pessoas que aqui trabalhamos, a gente não consegue imaginar como que alguém tem a coragem de planejar e executar tamanha maldade. E não dá para a gente conseguir entender minimamente esse tipo de atitude.